Gival, né, pelo convite, e assim, concluindo, né, o processo de nomeação. Aí eu vou ler uma frasezinha, né, do livro 365, do presidente Queda, que ele fala assim: uma pessoa que se compenetra nos estudos e se esforça no anonimato para desenvolver a si mesma, trilhará certamente pelo caminho da vitória e registrará uma glória na história de sua vida. Então, a luta da HCAI é uma luta silenciosa dos bastidores, e nós só temos mesmo, né, que nesse anonimato agradecer a todos pela a luta sincera. Então, apresentando aos novos líderes do distrito, quero, em primeiro lugar, agradecer a luta nobre da Cristiana Genuíno, como líder da ADF no distrito Recife. E, nesse momento também, né, falar, né, pela grande gratidão e de que ela continua na RM atuando a todo vapor. Parabéns! Nomeada a Cristiane, nomeada a Cristiane. Ficou sem áudio, Suzana. Tchau, 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 tchau. Vai ser uma surpresa. Cortou. Tá cortando. Agora. Cristiane Galdino, para responsável da ADF do Distrito Recife. Ok, agora. Novos responsáveis de comunidade, Ipiranga. Nomeado Eliezer Santos, o John Lee, para responsável das 5 divisões. E agradecer, nesse momento, a luta de Antônio Yazawa na comunidade. Então, parabéns aos dois, parabéns a Antônio Yazawa. Nomeada Andréia Mota, como responsável da ADF. Parabéns. E agradecer a luta, né, da Cristiane Galdino na comunidade. Então, vocês são poderosos. E Alexandre Hideki, para vice-responsável da DMJ. Parabéns, né, para a DJ. Os 3, John Lee, a Andréia e Hideki, continuam acumulando o bloco. Boa Vista. Então, parabéns para todos e muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Suzana. Foi uma grande reestruturação aí, né, do Distrito Recife. Parabéns, Antônio, está aqui com a gente. Agradeço o Antônio em nome, né, de todos os líderes do Distrito Recife. E aí, agora sim, vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. A gente vai iniciar, então, o estudo, né, referente à nossa palestra do mês de setembro, né? Então, esse mês o tema é fé, oração e coragem são a chave para a vitória. Desculpa, são a chave da vitória, né? Então, para esse mês de setembro, pessoal, essas são as referências. A gente colocou, né, no convite, já está tudo lá, mas a gente vai usar o BS 2529, a TC de abril de 2019, o Gosho, né, que é o Gosho, a estratégia do Sutra do Lótus, está no 102, na página 267, e a gente também vai usar um trechinho da Nova Revolução Humana, que é o capítulo Origem, tá certo? Só que aí, antes da gente começar, eu preciso, assim, de uma ajuda de vocês. Amanhã é aniversário de Kleber, e aí eu preciso muito fazer um bolo de aniversário para ele. E eu queria perguntar assim para vocês se alguém de vocês aqui tem uma receita de um bolo muito bom, assim, muito gostoso, que fique bonito assim para um aniversário, ou se vocês sabem me indicar aí qual é um bolo que seja muito legal assim. Eu sei que a Venise gosta de um aí que é vermelho, né, Venise? Que eu acho que é um Red Velvet aí. Eu queria saber se mais alguém aqui hoje no CAB tem aí para mim alguma receita de bolo. Alguém tem para me ajudar nessa tarefa? Só veio o sênior, né? Cadê esse pessoal? Não acredito, Dorival, vou ficar sozinha nessa missão, tá vendo? A Benício tá sugerindo bolo de caixinha aqui. E aí, assim, eu tô pedindo para vocês, mas claro, né? Se a gente for na internet hoje, a gente vai encontrar lá
nem centenas, a gente vai encontrar milhares de receitas de bolo, né? A gente pode ir no YouTube também, vai encontrar um monte de receita, vídeo de receita, vai no TikTok, vai no Instagram, né? A gente vai conseguir aí encontrar um bocado de receita de bolo. E aí, o que que pode acontecer? Eu posso ir lá e ficar lendo essas receitas, né? Posso ficar tentando ver qual vai ser o bolo mais gostoso, qual seria a receita, né, que poderia dar um bolo mais gostoso. Podia ver um bocado de vídeo na internet para ver como é que eu poderia assar esse bolo, quanto tempo fica no forno, né? Mas aí o ponto mais importante e aí eu queria ver se vocês concordam comigo, né? Eu poderia passar dias, semanas estudando sobre como fazer um bolo bonito e gostoso, né? Só que se eu não for no supermercado comprar farinha, comprar leite condensado, botar a mão na massa, né? Literalmente colocar a mão na massa, não adianta eu ler todas as receitas da internet. Porque Kleber vai ficar sem bolo, né? O que eu estou querendo dizer para vocês, assim, às vezes, quando a gente quer entender alguma coisa, parece que a gente dá uma travada e fica, não, mas eu vou ler tudo sobre esse assunto, né? Então, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, eu quero ler todas as receitas de bolo, porque eu quero dar o bolo mais bonito de aniversário para a Kleber. E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo, né, que é muito mais importante, né, a gente ir fazer esse bolo, a gente ir preparar esse bolo, né? A gente praticar o processo lá todinho de preparar um bolo, né? Então, por que eu estou fazendo essa analogia para vocês? Hoje, nesse mês de setembro, o Gosho que a gente vai estudar, ele tem um ponto super importante, né? Hoje aqui na reunião do CAB, por exemplo, a gente está aqui reunido para estudar, né? Mais um ponto muito importante sobre o estudo, que é isso que a gente faz aqui, é de fato a gente colocar em prática esse estudo, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo do bolo aí, né? Então, eu poderia pegar uma receita com cada um dos senhores que está aqui hoje e ler, né? Esse é só um exemplo imaginário, não é aniversário dele amanhã, não. Eu poderia, enfim, eu poderia estudar como é que faz fermento, não sei o que, podia fazer muita coisa. Mas o mais importante é duas coisas, né? Eu fazer o bolo, de fato, e o sentimento que eu estou fazendo esse bolo para ele, né? Então, a gente, né, daqui a pouquinho o Dorival vai conversar um pouquinho mais com vocês, mas hoje, no estudo de hoje, no estudo do Gosho de hoje, a gente queria ressaltar muito essa questão, né, da importância, todo mundo sabe do tripé, né, que é fé, prática e estudo, a gente tem um tripé da nossa vida, né, do budismo, e que sem fé e estudo, né, os três, na verdade, precisam andar ali sempre lado a lado, né, mas fé e estudo sem prática não é budismo, né, a gente precisa super importante isso que a gente faz aqui, por exemplo, hoje no CAB, estudar, né? Todo mundo lê, gostou, estudar junto, mas a gente precisa, de fato, colocar essa teoria na prática, né? A gente precisa, claro, ler o Gosho com coração, né? Sensei fala isso, ler o Gosho com coração, estudar o Gosho com coração, mas além de estudar, a gente precisa colocar todo esse ensinamento em prática. Né? Então, na explanação, né, o Sensei fala, o processo, eu falei sobre o bolo, mas o Sensei fala que esse processo é igual ao aprendizado das artes marciais. E aí eu fui procurar na internet antes de, né, para poder falar para vocês, por exemplo, para uma pessoa, né, que não sabe nada de karatê, conseguir chegar na faixa preta de karatê, ela precisa no mínimo estudar 8 anos treinando de 2 a 3 vezes por semana, né? Então, assim, e aí essas artes marciais têm exatamente essas duas coisas, né? Você precisa estudar a técnica, entender os fundamentos, mas você precisa praticar. Se você não for lá pro, como é que chama? Ginásio, né? Não. Se você não for pro dojo, né, que chama lá. Se você não for pro dojo treinar, não vai adiantar você ler todos os livros de karatê, porque você só vai saber, né, lá os katas e, né, tudo só na teoria, né? Então, para a gente chegar numa faixa preta de karatê, são no mínimo aí, ó, 8 anos
de teoria, mas também de muita prática, né? E aqui no finalzinho coloca, ó, não se aprende apenas lendo teoria. Isso serve para tanta coisa na nossa vida, né? Eu trouxe bolo, eu trouxe karatê, mas eu sou professora, e é a mesma coisa na faculdade, na universidade. Os alunos não vão aprender se a gente só levar teoria e ficar lendo livro, ficar lendo livro. A gente precisa, né, mostrar para os alunos também, assim, como é que é aquele conceito teórico na vida, no dia a dia, na prática. Né? Então, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né, de colocar em prática os ensinamentos do budismo, esse mês a gente vai estudar, a gente vai ter como base o Gosho, a estratégia do Sutra do Lótus, né? E aí esse Gosho é um Gosho muito interessante, porque Nichiren Daishonin escreveu esse Gosho, né? Todo mundo conhece, para Shijo Kingo, né? Lá em 1279. E essa carta em especial, ela foi escrita numa situação assim bem específica, né? Shijo Kingo tinha acabado de sofrer uma ameaça, um ataque, né? Uma armadilha, né? E ele conseguiu sobreviver, né? Ele conseguiu sair ileso desse ataque, né? E aí Nichiren Daishonin estava muito feliz porque ele tinha acabado de receber essa notícia, né? Que Shinjo Kingo estava bem, estava em segurança. Então, essa carta foi escrita por Nichiren Daishonin para Shinjo Kingo com esse sentimento. Veja qual era o sentimento do Nichiren Daishonin, né? Era um sentimento de alegria por saber que ele estava em segurança, né? Após ter sofrido aí uma ameaça, né? De vida, uma ameaça de vida. Então, e aí nessa carta, nesse Gosho, Nichiren fala explicitamente sobre essa ameaça que Shijo Kingo sofreu e falou: olha, você conseguiu sobreviver, né? Você conseguiu sair dessa situação ileso por 3 pontos principais, né? Porque você segue aí 3 pontos principais: a prudência dele, né? Na forma de agir, na forma de reagir, a coragem dele, de Shijo Kingo, e a firme fé no Sutra do Lótus, né? Então, esses são os 3 pontos que Nichiren Daishonin destacou como fundamentais para que Nichiren Daishonin, naquele momento, imagina assim, você sofrer uma ameaça, você ser encurralado e numa tentativa de morte, né? Então, assim, você conseguiu sair dessa situação difícil, né? E aí o Nichiren Daishonin coloca, ó, foram 3 pontos cruciais para você, né, não ter se desesperado, por exemplo, naquele momento, né? Então, eu não vou me aprofundar aqui, porque eu já combinei com o Dorgival que ele vai falar sobre esses 3 pontos, então, para ele não ficar chateado comigo, né? Então, eu queria só fazer essa introdução. O tema, né, desse mês, da palestra desse mês, né, é sobre essa questão da gente colocar em prática os ensinamentos, da importância da gente colocar em prática os ensinamentos do budismo, e a gente vai usar como base o Gosho, a estratégia do Sutra do Lótus. Então, para a gente estudar o trechinho desse mês, eu vou convidar nosso responsável da divisão sênior, Dorgival. Obrigado, Patrícia. Eita, aquela foto do bolo ali deu vontade de comer o bolinho. Já senti o cheiro do bolo, né? Aquele cheirinho gostoso de bolo. Eita. A Patrícia fechou com o Shijo Kingo, né? Shijo Kingo a gente tem como um grande exemplo de seria não somente seguidor, né? Mas praticante fervoroso. Então, com a prática fervorosa. Esse é o correta lembrança que devemos ter de Shido Kingo, né? Essa determinação que ele teve e as orientações de seu mestre. Eu gostaria que alguém poderia se dispor a ler esse trecho do Gosho, que está maravilhoso. Quem gostaria? Ai. Opa! Bom, pode... Quem foi que falou? Antônio? Antônio Pedro Borges, lê, Antônio. Ah, Pedro Borges também.
Dorival, tá fechado o microfone. Bom, permaneça aí esse Gosho. Segura ele aí. Então, o título desse Gosho é A Estratégia do Sutta do Lótus. Quantas vezes nós não já escutamos, né? Utilize a estratégia do Sutta do Lótus. Até mesmo o Sensei, né? Ele sempre mencionou em várias ocasiões de utilizar essa estratégia do Sutta do Lótus. A gente fica imaginando, que estratégia é essa, né? Qual será essa estratégia? Eu preciso conhecer para poder aplicá-la no meu dia a dia. Então, a gente vai conhecer, né, os principais pontos do que seria essa estratégia do Sutta do Lótus. Né? Então, assim, como ele diz aqui, nesse pequeno trecho, ele diz tudo, né? Que é empregar essa estratégia de qualquer ou em relação a qualquer outra estratégia, né? A essência dela deriva da própria lei mística. Então, ela não vem, assim, somente de Nichiren Daishonin, né? Mas ela vem de todo o estudo de Nichiren Daishonin fez ao Sutta do Lótus, né? A partir da lei mística. Tem uma profunda fé. Então, assim, ele chama para essa questão de aprofundar nossa fé. E qual a forma de aprofundar nossa fé, se não através do estudo, da leitura do Gosho? Então, ele frisa muito essa questão do covarde, né? Então, assim, não se assustar com essa palavra covarde, porque ela também pode tirar toda a atenção do essencial da matéria, né? Mas, na verdade, é justamente naqueles momentos cruciais que a gente esquece, né, que existe a orientação do mestre, existe o Daimoku, e muitas vezes a gente termina bobeando naquele momento, né? Assim, fazendo algo de errado que eu não deveria fazer. Então, é exatamente isso que Nichiren Daishonin ele vai colocar aqui, essa estratégia do Sutta do Lótus. Pode passar adiante? Então, aqui vem o presidente Ikeda na sua explanação, né? Empregue a estratégia do Sutta do Lótus significa adotar a fé no Gohonzo, primeiramente, como base para todas as questões da nossa vida. Isso não quer dizer que a única coisa que temos de fazer é orar. Não é teoria, né? Se fosse assim, a gente tem aí 2 volumes do Sende que você pode mergulhar diretamente só na teoria. Mas exatamente por estarmos praticando o budismo Nichiren, que precisamos ser prudentes e vencer os duros desafios da sociedade. Estamos aprendendo e aprimorando a essência da prática da fé para alcançar a vitória absoluta nas batalhas da vida real e nas atividades pelo Kosirufo. A fé é a base de tudo, não é mesmo? Aí, mais adiante, deixa eu só pegar um trechinho aqui que ele colocou, que assim, a fé é a base de tudo, como Nichiren Daishonin nos lembra. O que importa é o coração, né? Que está no Sende, volume 2. Aqueles que simplesmente oram ao Gohonzo, arrastados pela força do hábito, e acabarão sucumbindo à inércia ou à dúvida. Então, assim, muitas vezes a gente não pode cair na rotina. Ah, vou fazer Daimoku só para fazer. Não, porque eu preciso cumprir as minhas horas, né? Tudo bem, é um objetivo, mas muitas vezes a rotina faz com que a gente faça automaticamente. E é sempre ensinado que a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, ele tem que ser com base numa firme determinação e fé, né? Como Sensei, ele começa a dizer sobre essa questão. Aí, mais adiante, ele fala que Daishonin adverte, se a sua oração será ou não respondida, isso dependerá só de sua fé. Aí, caso não seja, isso dependerá de maneira nenhuma deverá me culpar. Vivendo na era corrupta dos últimos dias da lei e lutando em nossa sociedade caótica, todas as nossas estratégias e orações devem estar alicerçadas na fé e na lei mística, baseadas na profunda fé ao Gohonzo. Pode passar? Então, aqui, a questão de Shido Kingo, né? Shido Kingo corria perigo, como a Patrícia mesmo mencionou no episódio, que ele chegou a correr perigo de vida, né? E ele conseguiu
se livrar dessa armadilha, porque ele era muito perseguido por pessoas invejosas e que queria, muitas vezes, ocupar a posição que ele ocupava em relação ao seu Lorde. E Nichiren Daishonin, ele, sabendo que Shindo Kigo tinha uma personalidade muito forte, ele precisava ter prestado atenção em 3 principais pontos que fez com que ele fosse vitorioso. E quais são esses 3 principais pontos? Né? O primeiro, a prudência. Ele demonstrou ter prestado atenção aos mínimos detalhes, né? Então, assim, tudo que estava acontecendo, ele estava procurando sempre boas informações e pessoas que ele poderia também confiar, né? Então, assim, a gente lendo o Gosho, nos mínimos detalhes, você vai percebendo cada ação que Shindo Kigo tomou, né? Com orientação do mestre, né? Nichiren Daishonin. O segundo, sua coragem. Aí a gente não tem o que discutir, né? Quando a gente lê, a gente vê que realmente o cabra era corajoso para enfrentar resolutamente as dificuldades no momento crucial, né? Naquele momento ele tinha que enfrentar, ele não podia fugir. E, por fim, a firme fé no Sutra do Lótus e a despeito de todos os problemas que enfrentou. Então, essa questão de você cultivar essa firme fé é porque nós estamos mergulhados em uma sociedade que você conversando no trabalho, conversando na vizinhança, você está sempre sendo bombardeado por conceitos, por definições, por visões, né? E muitas vezes você precisa estar fundamentado no Sutra do Lótus para poder compreender, né, o que os outros estão expressando, né, o que as pessoas estão falando, para não só absorver o que estão falando e tirar isso como uma realidade absoluta, né? Então, assim, Nichiren Daishonin sempre colocou essa base do estudo nos Goshos, né? Por isso que ele mesmo demonstrou em vários momentos que qualquer situação ele sempre puxava uma frase ou termo do próprio Sutra do Lótus, não é mesmo? Pode passar. Aí vem a orientação, né? Quando nossos esforços em Osaka, que foi um exemplo, né, davam sinais de sucesso, surgiu um atrito entre alguns líderes locais de Kansai e os enviados de Tóquio, né? Então, naquele episódio que tem na Nova Revolução Humana, Osaka estava crescendo bastante, tanto em atividades da Kakai, quanto em números de praticantes, né? Mas Daisaki Ikeda sabia que isso viria também os obstáculos, né? Junto com o desenvolvimento vinham os obstáculos. E ficou muito evidente quando aconteceu esse atrito entre as pessoas que foram apoiar de Tóquio a localidade, né? Imediatamente, que foi Daisaki Ikeda, né, fiz com que lessem, deixa eu tirar aqui que está atrapalhando aqui, lêssemos uma passagem dos escritos na qual Daishonin declara: se o espírito de diferentes em corpos, unos em mentes, prevalecer entre as pessoas, elas alcançarão todos os objetivos, ao passo que, se o espírito de unos em corpos, diferentes em mentes, predominar, não conseguirão obter nada digno de nota, né? Então, assim, essa orientação é uma orientação direta, né, para que todos pudessem ter os mesmos objetivos, a mesma ação, né, para que não tivessem divergências. Então, a mesma mente, mas com corpos diferentes, né? Várias pessoas, mas com os mesmos objetivos. Aí tem aqui embaixo essa frasezinha, né? União de diferentes em corpos, unos em mente, a chave para alcançar a vitória. Então, Daisaki Ikeda, ele deu a introdução para a transformação daquela situação a partir dessa frase, em Osaka. Pode passar. Na história da Soka Gakkai, os membros de Kansai, né, aqui já aquele episódio de Kansai, em torno do jovem Daisaki Ikeda, a qual havia sido enviado para essa região pelo segundo presidente José Toda, conquistaram uma histórica vitória sem precedentes na luta de Osaka, foi em 56, né?
alcançar o resultado inédito de 11.111, né, novas famílias na Soka Gakkai em um único mês, né? Quem não se surpreende com esse resultado, né? A gente, toda vez que lê, se surpreende. Que maravilhoso. Subarashi, como aprendemos. Pode passar para o próximo. Então, continuando com o exemplo do Sensei, né? O presidente Kida nos orienta ainda que, na época da campanha de Osaka, vários membros tinham acabado de ingressar na Soka Gakkai. Entretanto, ao despertarem para a sua missão e se empenhar alegremente, conquistaram muitos benefícios. A entusiástica convicção deles no poder da fé produziu uma explosão de júbilo que originou uma onda de expansão em nosso movimento por toda a região de Kansai. Então, as pessoas estavam muito felizes por poder evidenciar aquela prática do budismo, né, de Nichiren Daishonin, e as pessoas estavam realmente assim muito felizes, né, com isso. Pessoas que antes viviam angustiadas pela pobreza e doença, que a gente sabe, né, que o Japão passou pós-guerra com um sofrimento muito intenso, né, e só um espírito que fortalecesse o interior das pessoas poderiam levantá-las e incentivá-las a transformar aquela situação. Pessoas que antes viviam angustiadas pela pobreza e doença, mergulhadas nas profundezas do desespero, e sentiam que a felicidade não era para elas. Já pensou? Você pensar assim, a felicidade nunca será para mim, eu nasci para sofrer. E o pior que a gente escuta pessoas falando isso, né? Eu sou pobre, nasci para sofrer. Sentiam que a felicidade não era para elas. Ganham um novo sopro de vida com a prática budista e levantaram-se como protagonistas da construção da sociedade. Só esse pedacinho aqui que ele fechou, né, essa visão, que é construção da sociedade. Então, o que as pessoas estavam experimentando? Não era somente benefício para si próprio, né? Eram pessoas que estavam, além de transformando as suas próprias condições, estavam imbuídas na missão de poder transformar toda a sua localidade. Então, essa missão, né, que a gente sempre procura nos incentivar e incentivar os demais, também a cumprir a sua missão, né? Descobrir a sua missão, saber que ela faz parte da Soka Gakkai, e a Soka Gakkai tem um objetivo, né, dentro da própria sociedade. Então, assim, é muito importante a gente perceber essa questão, né, que como é que eu transformo a minha vida? A partir da estratégia do Sutra do Lótus, sabendo que eu estou contribuindo para a sociedade. É esse esforço, né? Então, o primeiro esforço de a gente transformar a sociedade, né, é podermos nos encontrar nas nossas atividades. Esse é o primeiro passo, né? Então, pode passar. Para garantir que todas as estratégias tenham um bom resultado, Nichiren Daishonin nos recomenda que as fundamentamos, né, sejam fundamentadas na estratégia do Sutra do Lótus. Isso significa, o que significa? Pôr a fé e a prática em primeiro lugar, né, como a Patrícia mesmo frisou, né, qual é o nosso tripé? Fé, prática e estudo. A gente sempre bate nesse mesmo ponto, né, para que nós mesmos não esqueçamos. Quando nós empenhamos em prol do Conselho UFO, empreendemos ações para criar a melhor vida. Olha só, ele falou ações. Né? Então, saiu do quê? Da teoria. Então, melhorar a vida, criar a melhor vida possível, apoiando as pessoas ao nosso redor e propagando o budismo com toda alegria. Essa questão de propagar o budismo com toda alegria é justamente quando você percebe em você mesmo a própria lei mística, né? Quando percebe em mim que eu tenho esse estado de vida e eu posso expandir ele para as outras pessoas. Então, você se alegra, você tem alegria em falar para as pessoas. Conseguimos evidenciar
a partir do nosso interior, isso que eu estava explicando, né? A partir do nosso interior, o poder do Buda. Nossos vários planos e métodos funcionam melhor quando nós baseamos na forte fé, certo? Dessa maneira, temos a conclusão de Daishonin. Tenha uma profunda fé, aí entra assim, né? Aquela palavrinha que eu chamei a atenção, né? De a gente não colocar ela como evidente, né? A gente tem que utilizar ela como um complemento da frase. Então, tenha uma profunda fé. Um covarde não obtém respostas a nenhuma de suas orações, né? Então, essa questão é muito importante, porque nossos veteranos sempre falaram, né? Da qualidade de como você está orando, né? Qual é a forma que você está orando? Então, Nichiren Daishonin, ele sempre chamava nesse ponto para os praticantes na época, né? De que forma você está orando? Aí vamos sempre nos basear nos escritos de Daishonin como a linha vital da Soka Gakkai, que segue adiante na batalha do pensamento chamado Koserufo. Então, assim, a gente tem muita boa sorte de ter conhecido esse ensino, né? E ele se propagou, né? A gente tem ele presente em praticamente as principais capitais do Brasil e regiões. Então, assim, a gente está onde a gente vai, a gente consegue encontrar a Soka Gakkai. E muitas vezes, né, quando a gente, assim, quem teve a oportunidade de ir para outro local, outro estado, outro país, né, esse espírito de procura, onde eu encontro o Gakkai, né? E quando a gente encontra Gakkai, é a mesma coisa de ter encontrado amigos de longos anos. Foi o que aconteceu comigo e a Vinícius quando chegamos aqui em Pernambuco, né? Então, uma das coisas que, quando nós nos estabelecemos, vamos procurar Gakkai, vamos. E no GPS, dava no final da rua, e a sede era no início da rua, e a gente estava quase desistindo. Não, vamos dar mais uma volta. Quando voltamos do quarteirão, vimos várias pessoas, né, sorrindo, se encaminhando juntas para o mesmo local. Não é possível, tem que ser eles, né? E chegamos lá, era a sede, para a nossa felicidade. Agora eu vou passar para vocês, é o próximo, né, Patrícia? Passar para vocês, Venise, com a nova Revolução Humana. Obrigada, Dorival, obrigada, Patrícia, obrigada, Suzana, obrigada a todos, vamos ficar todos obrigados. Então, o nosso tema deste mês é fé, oração e coragem, a chave para a vitória. Então, vencer com fé no Gonronzo, orar ao Gonronzo, como foi muito bem explicado, e para ter coragem, e ter coragem para orar, que é mais importante, né? E agir também com coragem. O trecho da nova Revolução Humana escolhido é do mesmo BS da matéria. Nesse trecho, narra o encontro do presidente Ikeda com jovens na sua a segunda visita à Índia, em fevereiro de 1979. Eu sei que aqui a gente já tinha nascido. Eu sei muito bem o que eu estava fazendo no ano de 1979. Eu ainda não era membro, eu demorei um bocado para encontrar a Gakkai. Então, nesse trecho, quem tem o livro é na página 318. Ele fala sobre a importância dos bons amigos. Ele diz assim para esses jovens, que são indianos, não é? Imagine a tradução, o encontro de um japonês com um grupo de jovens indianos. Então, a importância desse encontro. Ele diz assim, ter bons amigos é a maior felicidade como ser humano. É um tesouro para a vida inteira. Com bons amigos, o dia a dia se torna prazeroso, e como podem encorajar uns aos outros, mesmo que ocorram coisas desagradáveis, conseguem viver fortes sem ser derrotados. Então, a grande importância de um bom amigo. Diz também ser esse bom amigo. Então, ele solicita para esses jovens, fiquem sempre como bons amigos uns dos outros. Aí, a importância do diálogo, a importância da nossa atitude em relação ao outro. Ele diz assim, no futuro, quando esses jovens ouvirem sobre os japoneses, eles se lembrarão do dia de hoje,
Quando se dialoga, os corações ressoam entre si. Se o mundo for ligado pela amizade, cria-se uma sólida base para a paz, né, para a paz mundial. Então, a importância da nossa postura ao encontrar com as pessoas, porque vai fazer toda a diferença na vida delas lá na frente. Então, quando elas souberem alguém falar do budismo, elas vão lembrar daquela experiência boa, né? Ou não. Então, a importância de estarmos sempre atentos com as nossas atitudes. Nessa visita à Índia, ele se encontrou com o primeiro-ministro da Índia, Morarji Desai. Esse Morarji, ele foi preso 5 vezes, tudo em luta pela não violência, pela libertação da Índia, através da questão do Gandhi, né, de não violência. Então, o mestre dele era Gandhi. Aí, o sensei cita o Gandhi, que o Gandhi diz assim, eu serei sempre otimista. Aí, o que é ser otimista? Otimismo é uma importante condição para um líder, o sensei diz. Não tem nada a ver com o modo de viver inconsequente, de que algo acontecerá, né? Não é esse modo, mas sim, o otimismo nasce a partir do empenho em todos os aspectos, e é sustentado pela forte crença em si próprio, e pela convicção inabalável no sucesso e na vitória. Aí, esse primeiro-ministro, o presidente Ikeda pergunta para ele, qual o momento mais triste, qual o momento mais feliz? Eu sempre fui feliz, mesmo preso. Então, a condição de vida dele é muito parecida com Toda Sensei, com Makiguchi Sensei. É encontrar na vida motivo de viver, né, e não se lamentar das coisas que acontecem. Aí, então, o presidente Ikeda pergunta, qual o momento mais agradável, tanto da tristeza, né, da vida dele? Aí ele diz que cada momento é uma felicidade. Então, ele diz assim que eu sempre fui feliz. Se tinha comida, eu sou feliz. Se não tem comida, eu sou feliz também. Porque uma das formas dele fazer a luta era de fazer greve de fome, né? Quando ele fez essas 5 prisões dele. Era a forma dele de lutar. Então, a maneira dele agir era, ao momento que ele estava preso, qual era a preocupação dele? Era, como posso me aprimorar? Quais são os meus defeitos? Meu coração está tranquilo? Não estou causando algum sentimento desagradável a alguém? Então, essa preocupação do senhor Morarji Desai era não com ele. Aí eu lembro muito bem da história do presidente Makiguchi, que preso, né, a idade avançada, ele se preocupava com os membros e se preocupava com a família dele, que estava em casa. Então, é um paralelo, né? Como é importante a gente encontrar pessoas na sociedade que pensam da nossa mesma maneira, né? E isso, estreitar laços, cria toda a condição da paz, né? E o presidente Ikeda, na visão muito além do tempo, ele estava preocupado com uma causa, um problema que estava existindo na fronteira entre a Coreia e a Índia, entre a China e a Índia. Então, ele foi lá conversar com esse primeiro-ministro, já com essa intenção de fazer com que o coraçãozinho, né, do primeiro-ministro fosse afagado para que fosse resolvida essa questão. Aí ele falou que, com certeza, esse primeiro-ministro respondeu que ele faria de tudo para que fosse resolvido da melhor forma possível. E ele afirmou que os laços de amizade se fortalecendo, todo o resto se realiza naturalmente. Então, como é importante fazermos, né, o que nos proporciona o diálogo sincero, diálogo aberto, que o diálogo nada mais é você escutar o outro, e o outro escutar você, mesmo com que tenham posições diferentes, mas haja o respeito, né, de ouvir o outro. Aí, para finalizar, a nova Revolução Humana, um pouquinho antes, o presidente Ikeda orienta os membros lá de Hong Kong da seguinte maneira: o mais importante é o esforço ininterrupto no estudo do budismo, a continuidade nas atividades da organização e a seriedade na recitação do Daimoku. Um recém-nascido não se torna adulto em 1 semana ou em 10 dias. Da mesma forma, a ação contínua na fé, na prática e no estudo por 10, 20 anos
possibilita abrir uma condição de felicidade que nem sequer se poderia imaginar. A verdadeira comprovação do budismo se encontra na construção de uma felicidade, tanto material como espiritual, por meio da fé. A felicidade dos senhores será em si o coceirufo, e a comprovação a própria vitória. Eu achei maravilhoso. É emocionante a maneira como ele nos orienta a sermos vitoriosos, não é? Porque a nossa felicidade é o coceirufo, é em si o coceirufo, e a comprovação a nossa própria vitória. Então, como o nosso tema é vitória, né? Fé, oração e coragem para a chave para a vitória, eu achei muito importante finalizar dessa maneira. Aí eu gostaria de dar um aviso importante, né, que a BSGI disponibilizou o vídeo, né, do terceiro curso de budismo online da SGI. Já está disponível na extranet, e é com o senhor Hiromasa Ikeda. Ele fala sobre a nova revolução humana. Aí nós, do DEB, temos uma excelente notícia, eu acho. Eu espero que os senhores também pensem da mesma maneira. No CAB do mês que vem, outubro e novembro, porque esse curso são duas partes, cada uma é quase 30 minutos. Então, no CAB de outubro e novembro, nós vamos estudar juntos, certo? Então, claro, vamos incentivar os membros que podem assistir. Deu uma travadinha, Vinícius. Vamos para sério. Já volta. Vai. Eu vou, mas eu volto. Então, vamos incentivar a nós mesmos primeiro e aos membros para assistirem, né? Que está disponível. Ainda não tem a apostila que eles estão traduzindo, mas que no CAB a gente vai fazer então um curso avançado de budismo baseados nesse primeiro vídeo com o senhor Hiromasa em outubro, e em novembro vai ser o segundo vídeo, certo? Não sei, espero que vocês tenham gostado da notícia, tá? Certo? Então, daqui, da minha parte, né, é só. Muito obrigada pela oportunidade e excelentes reuniões de palestra a todos. Vai, Patrícia. É isso, pessoal. A gente está um tempinho bom até. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, estamos à disposição. Dou-lhe uma. Dorival quer comentar. Vamos aproveitar, pessoal. Vamos aproveitar. A gente está tudo junto aqui. Tem aí o Luciano Pedro, tem a Dona Mônica, tem a Sheila, isso, tem Antônio. A Tereza. Antônio, isso mesmo. A gente vai fazer, vamos tirar, né, desse curso que é em relação à nova revolução humana. Dessa vez vai ser invertido, porque nós sempre temos o tema e o Gosho, e aí buscamos a nova revolução humana. Desta vez nós teremos a nova revolução humana e vamos buscar o tema e o Gosho. Mas isso a RM o DEB da RM vai estudar junto com os distritos. Essa vai ser a lição de casa de cada um. Viu só? Lembrando, né, só um pouquinho, lembrando que é importante que cada um possa ter o material e ler em casa, ler o material antes. Isso é importantíssimo, porque isso ajuda bastante a gente poder compreender, né, nossa compreensão da matéria. Joia? Pode falar, Luciana. Esse material, na extranet, todos os membros têm acesso ou segue a todos os membros, né? Entendi. Sim. E a apostila, mas ainda não tem a impressa, né? Porque algumas pessoas preferem ela em PDF, ou sei lá, Word, mas contanto que recebo em casa que posso imprimir, né? Ainda não tem, né? Não, é aquele esforço mesmo pegar na internet, na extranet. Ah, tá bom. Tereza, eu vou dar uma olhada. Tereza fez uma pergunta que eu não entendi. É sobre o quiz no lugar o quiz. É para sair dia 18, ainda não temos nada contrário. Mais perguntas?
Né, acho que no mês passado a Venise, né, fez o comunicado sobre o cancelamento, né, do exame, que a gente ia fazer o exame presencial, né, a gente não vai ter mais o exame, mas os distritos podem continuar, né, com o planejamento de vocês dos estudos de primeiro e segundo grau. Vai sair o quiz, né, Venise, aí está marcado para sair dia 18. Acho que, e aí reforçando, né, o que a gente falou hoje na reunião, o importante é a gente estudar, né, então, mesmo sem ter o exame de budismo, né, presencial, com prova, é importante a gente poder oferecer, né, essa atividade para os membros da gente, né, então, a gente está aguardando aí, viu, Tereza, o quiz. Agora também tem o quiz para admissão, né, que foi falado lá na reunião de líderes, né, para o pessoal de admissão. É que então, é importante incentivar, né? Na extranet já tem o quiz. A gente pode estudar lá, bem gostoso, eu adoro. Você vai, que você erra, você pode voltar. Agora, para o exame de budismo de primeiro e segundo grau, vai ser disponibilizado o quiz só no dia 18, né? Pelo menos a data que foi passada, para que haja, vai contar como nota. Aí é importante que os membros de grau, né, que sejam aptos, tenham acesso à extranet para poder acessar esse quiz e também estudar sempre, que é sempre bom. Mais alguém? Mais perguntas, dúvidas? Aproveitem, ó. Hoje a gente teve um tempinho bom para conversar. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mas assim também, né, gente, independente da reunião, a gente pode falar com a gente no WhatsApp, se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta. Então, por hoje, acho que podemos finalizar o nosso curso avançado de budismo do mês de setembro. E aí, quem quiser, né, aparecer aqui, vamos abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha. Vou segurar aqui, hein, o botão da câmera. Só um minutinho. 1, 2, 3, cadê? Eita, todo mundo aparecendo. 1, 2, 3 e... Muito obrigada, pessoal. A gente vai se falando e se encontra nas reuniões de palestras. Tchau, Tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite.